Olá, pessoal! Hoje nosso vídeo será muito especial. O sexto dia da criação. Vimos que até então, Deus cria a luz, Ele separa a luz de trevas, Ele separa a parte seca de parte molhada, a partir da criação das águas. Ele também cria o reino vegetal, Ele cria o reino animal. E finalmente chegamos no ápice da criação de Deus. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Como essa passagem é muito significativa e especial, nós falaremos hoje somente de Gênesis 1, 26, parte A. A parte B falaremos no próximo vídeo. Prestem atenção no que está em amarelo. Deus. Deus é um sujeito, isto é, aquele que exerce uma ou mais ações. Nós já vimos nas nossas aulas anteriores que todo nome, nesse caso, Deus, poderia ser um outro nome, como João, Maria, José, né? Ele exerce uma função, que essa função é o sujeito. E o que esse sujeito exerce? Ele vai ser o responsável pelas ações na nossa frase. Mas vejam que interessante. Deus é um nome que está no singular. Então, o que isso indica? Deus é um ser apenas. Ele possui somente uma natureza. E que natureza é essa? Natureza de Deus é a mesma coisa que dizer natureza divina. Continuando, em amarelo. No original do hebraico, o nome Deus, nessa passagem de Gênesis 1, 26, está na forma plural, que falamos Elohim. Caso Deus estivesse no singular, a forma no hebraico correta seria Eloá. Então vejam as evidências do texto. O que esta passagem está querendo nos mostrar? Gravem isso, Elohim, Eloá. Eu recomendo que vocês assistam a um pequeno vídeo que se chama No Princípio, Deus, para vocês reforçarem Elohim plural, Eloá singular. Prestem atenção que interessante isso. Continuando, vamos agora ao verde. Façamos é um verbo, e todo verbo indica uma ação, que é executada pelo sujeito. Ação é a mesma coisa que dizer ato ou atividade, movimento, fenômeno. O verbo fazer está conjugado no plural. Façamos. Se ele estivesse conjugado no singular, estaria faça ou faço. Teríamos somente essas duas opções. Mas então vejam como os indícios do texto, as evidências do texto, estão sendo coerentes. Primeiro aparece o sujeito na forma do plural do hebraico, Elohim, para em seguida as concordâncias verbais concordarem, fazerem alusão a essa mesma pessoa no plural. Continuando. Prestem atenção ao nossa. É um pronome que indica posse. Portanto, ele é possessivo. Vejam que interessante. Quando eu falo meu caderno, minha caneta, minha casa, meu carro, isso demonstra a quem esses objetos pertencem. Então, da mesma forma, nós podemos considerar esses pronomes possessivos pela parte de Deus. Aqui nós já temos um indício
de quem pertence e quem cria tudo que está sendo criado aqui em Gênesis. Continuando, esta posse indica que existe mais do que uma pessoa. E como que eu sei disso? Quando algo pertence a nós, nós dissemos nosso, nossa, nossos. Por exemplo, nossa casa, nossos carros, nossas viagens. Significa que eu não estou falando somente de mim. Estou falando de mim e de mais alguém. Mais uma vez, mesma coisa se aplica aqui nesta passagem com relação ao nosso Deus, aquele Deus que pertence a todos nós. Continuando, então veja que nossa está concordando com o verbo façamos no plural, e quando este pronome possessivo concorda com um sujeito, ou seja, Deus, e um verbo, no caso façamos, no singular, a frase fica eu, ou não precisa ter o eu ali, né? Está oculto. Faço o homem à minha imagem conforme a minha semelhança. E este não é o caso. Se fosse no singular, a primeira pessoa do singular, a frase seria dessa forma, mas vejam que ela está inteiramente no plural. Façamos nossa imagem, nossa semelhança. Vamos continuar. Vimos que Deus é um só e sua natureza divina é una, que vem de uma natureza. Então surge a pergunta, por que aqui o nome de Deus está no plural, com verbos e pronomes igualmente no plural, acompanhando, está tendo uma coerência, como eu havia falado para vocês. Então, não só o sujeito está na forma plural, mas como também tudo que vem depois está acontecendo, está concordando com essa forma no plural. E por que isso está acontecendo? Então, essa passagem evidencia que existe uma pluralidade, ele saiu errado, pluralidade para se referir à pessoa, que no caso é o sujeito de Deus. Mais uma vez. Então, essa frase inteira está indicando, pelo plural, que existe uma pluralidade se referindo a quem? Ao sujeito. E quem é o sujeito é Deus. Mas ele não é singular? É, mas aqui apareceu na forma Elohim, que é plural. Se fosse singular, seria Eloá, como vimos anteriormente. Lembrando que existe um só Criador, de natureza una, imutável. Lembrando que Deus, para ser Deus, ele deve ser imutável, é um atributo dele. E não múltiplos criadores ou deuses. Não um só criador se opõe a múltiplos criadores ou deuses. Nós sabemos que existe somente um Deus, né? O cristianismo é uma religião monoteísta. O que quer dizer mono? Um. Teísta, Deus. Somente um Deus, né? Então, logo, não podem aqueles seres criados participarem do ato criacional, porque eles não possuem a natureza divina em sua origem. Então, por exemplo, façamos a nossa imagem e semelhança, e se façamos, não deve estar incluído seres criados, porque seres criados, eles não são o Deus e eles não têm o poder de criar originalmente, como estamos vendo aqui em Gênesis. Então, já estamos eliminando a possibilidade de aquele verbo façamos estar se referindo ao sujeito que é Deus, mas quem mais é Deus? Ou quem mais está com Deus? Né? Porque nós precisamos descobrir, então. E pelo atributo de Deus, nós já eliminamos a possibilidade de serem outras criaturas ou outros seres criados. Então, vamos à pergunta, como é possível um único Deus estar falando com mais do que uma pessoa no ato da criação? E a resposta é, porque Deus é um em sua natureza, mas em pessoa subsiste numa pluralidade.
E este é somente o primeiro indício nas Escrituras para a existência, está apontando, está indicando a existência desta pluralidade de pessoas que partilham de uma natureza divina, una e eterna. Porque porque não existe possibilidade de haver criação se esta criação não partir de um ser eterno e imutável, e este ser eterno e imutável é Deus. Então não pode ser outro ser a não ser Deus. Ou pelo próprio conceito, ele não seria Deus. Então, qual que é a conclusão a partir do exame das Escrituras? Vimos que, em um sentido, Deus é um, na sua natureza, tá? E que, em outro sentido, diferente, ele é mais do que um. E que sentido é esse? No sentido da pessoalidade da pessoa ou sujeito. Nesse sentido, ele é plural. Então, vejam esse esquema. Com relação à natureza divina, é igual a um, porque Deus é um só. Agora, com relação à pessoa, de acordo com aquela frase, aquela passagem bíblica, Deus, de acordo com a pessoa, é mais do que um. Ele está no plural, por isso mais um, pluralidade. E por que isso não é logicamente contraditório ou paradoxal? Porque existem dois sentidos diferentes para se falar de Deus. Se fosse num só sentido, seria paradoxal, né? Por exemplo, se eu falo que em essência Deus é um e ao mesmo tempo é três, isso é paradoxal. Não pode, ou é um ou é três. As duas coisas não podem ser ao mesmo tempo de acordo com a mesma característica, certo? Ou é um ou é outro. Mais um exemplo. Pessoa, com relação à pessoa. Ou é um indivíduo, ou é mais do que um indivíduo. Não pode ser um e três. Não pode. Então, assim, nesses sentidos, eles são diferentes. Então, a palavra de Deus, de forma alguma, se contradiz. Pelo contrário, ela é explicativa. Lembrando que essa palavra, ela é uma palavra divina, é uma palavra espiritual. Então, haverá conceitos que nós precisamos entender sob o ponto de vista espiritual, sob o ponto de vista divino, e não sob o ponto de vista humano, tá? Lembrando que, de qualquer maneira, Deus nos deu a sua lógica, o logos. Então, essa lógica humana, com relação à organização das frases, da comunicação, do entendimento, ela é a imagem e semelhança da lógica de Deus. Ela não é uma lógica diferente. Por isso que aqui eu reafirmo, não aceitem ouvir, não aceitem que nem reproduzir, nem dizer que há um paradoxo aqui, porque não há um paradoxo. Então, vejamos lá no número 1. Em sua natureza ou em sua essência, Deus é um. Agora, qual que é o outro sentido? É no sentido de pessoa, que é o sentido de indivíduo, que é aquele sentido da aparência ou da atuação. O que aquele indivíduo especificamente faz? Como que ele atua? Qual é a aparência dele? Então, aqui existe uma pessoa, tá? E nesse sentido, Deus é mais do que um. E na natureza, ele é um. A essência não muda. A essência dessas pessoas não muda. Então, a prova incontestável para a pluralidade divina, que eu estou chamando assim, é esta prova linguística. Esta prova que nós retiramos do texto. Porque vejam só, façamos. Quando alguém diz para você façamos, quando você ouve este comando façamos, não é um convite para uma terceira pessoa que não seja Deus, tá? Então, assim, quando Deus fala façamos, essa pessoa não pode ser alguém diferente de Deus, ou para que essa pessoa apenas observe.
Façamos é um chamado, é um convite à inclusão na ação. Porque se façamos na primeira pessoa do plural, está fazendo um convite para ela com outras pessoas fazerem algo. Exemplo, né? Tirando do caso de Deus, vamos trazer um caso do mundo aqui dos seres humanos, das criaturas, dos seres criados. Se eu digo assim para alguém, façamos um bolo, significa que a pessoa que fala, que nesse caso sou eu, significa que eu farei o bolo, porque eu sou o sujeito dessa ação, né? E eu estou convidando uma pessoa diferente de mim. Que no caso, essa pessoa diferente de mim, nós chamamos de terceira pessoa. É uma terceira pessoa para fazer uma ação, tá? Alguém diferente de mim. Uma outra pessoa. Então, se eu digo assim, vamos fazer um bolo, se eu te convido, Maria, João, né? Vamos fazer um bolo? Este é um convite, um chamado coletivo. E aqui no caso de Deus, eu coloquei que é uma ordem. Por quê? Porque quando Deus fala, aquilo acontece. A palavra de Deus tem aquele poder de criar. Então, por isso eu coloquei ordem coletiva no caso de Deus, tá? Então, quando ele diz façamos, é uma ordem. E aí, então, se a primeira pessoa não estivesse, que no caso desse exemplo foi eu fazendo um bolo, né? Convidando para fazer um bolo. Se a primeira pessoa não estivesse convidando um terceiro ao envolvimento na atividade, aí seria o singular. Por exemplo, só eu, né? Eu farei um bolo, né? Então, essa frase, no caso do presente, que aqui está no presente, o façamos, ficaria vou fazer um bolo. Essa frase, ela é no singular, indica que sou somente eu que farei um bolo e não convidarei ninguém mais, ao contrário, de forma oposta ao que nós vemos em Gênesis aqui, que está dizendo façamos. E nesse caso, quem fala é Deus. Então, existem nas escrituras evidências posteriores da existência e presença de 3 pessoas divinas. Vejamos em Lucas 3:22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal como uma pomba, e do céu surgiu uma voz: Tu és o meu filho amado, e em ti me agrado sobremaneira. Vamos ver quem são as pessoas aqui nesta passagem. Espírito Santo, ele é quem? Neste caso é Jesus. Então já temos 2 pessoas. E aí, quem que fala? De quem é essa voz, tu és o meu filho amado? De uma terceira pessoa, que é o Pai. Então, aqui nós temos o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. 3 pessoas, uma mesma natureza, que é comumente conhecido como Trindade. Existe esse termo Trindade na Bíblia? Não. É um termo que foi cunhado, que foi feito para significar que existem justamente o que nós vimos agora, né? Através do primeiro indício Elohim, pluralidade na pessoa de Deus. Então, aqui vejam a parte em verde, está destacado 3 pessoas. Vamos a uma outra passagem de João 12:28, que Jesus diz assim: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus dizendo: Eu já o glorifiquei e o glorificarei uma vez mais. Então vejam que aqui o Pai, o Deus Pai, fala com Jesus, o Deus Filho, um só Deus. Portanto, aqui nós vemos 2 pessoas se comunicando. E aqui, gente, fica muito claro que existe um relacionamento, uma conversa, uma comunicação entre as pessoas da Trindade. Então, aqui não nos deixa margem para pensarmos que não são 3 pessoas, tá? Através dessas 2 passagens. E existem muitas outras. Então, continuando, vamos lá, a cor rosa. Vejam só que especial. Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, imagem é um reflexo. Quando você se olha no espelho, você vê ali uma imagem refletida do seu eu, do seu ser, da sua pessoa, né? Então, ali, esse reflexo, ele é uma duplicação de uma pessoa, ou indivíduo original, ou ser, como eu falei antes, em uma representação com forma. Então, naquela imagem, você está vendo a sua forma, a forma da sua pessoa no espelho.
Só que não para por aí. Existe também a palavra semelhança, que diz respeito ao quanto a imagem se parece ou tem a aparência do ser original. As características, então, quando falamos de aparência ou semelhança, elas podem ser tanto qualitativas, que dizem respeito às qualidades internas, essenciais ou substanciais, o conteúdo, né, que está dentro de uma pessoa. E também serve semelhança para nos referirmos à imagem de uma forma quantitativa, de forma externa, de forma aparente, que está ligada à atuação do indivíduo. Então, por exemplo, o que seria a imagem de Deus no homem com relação a uma aparência, uma semelhança externa? O mover, o falar, Deus se move, né? Deus se movimenta, o ser humano também. Deus fala, o ser humano também. Então, essa é uma parte externa. Agora, de parte interna, nós podemos falar daquelas características propriamente ditas espirituais, né? O amor, a alegria, a vontade, são características que elas não aparecem num primeiro momento, numa imagem externa, visível. Porém, elas são características que pertencem ao reino espiritual, né? Portanto, invisíveis. Tá certo, pessoal? Agradeço a participação de todos, espero que vocês estejam gostando e acompanhando. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Deus vos abençoe ricamente e até a próxima.